Entre os eventos mais poderosos e comoventes registrados na história da humanidade, nenhum se iguala à paixão de Cristo. É uma história de amor inabalável, coragem indomável e sacrifício incomparável. Nos Evangelhos, somos transportados para os dias sombrios de traição, sofrimento e redenção, onde o Filho de Deus se submeteu voluntariamente à crueldade dos homens, tudo em nome do amor. Prepare-se para ser envolvido por esta narrativa épica que transcende as eras, enquanto mergulhamos nos detalhes mais profundos e emocionantes da paixão de Cristo. No jardim de Getsêmani, nos deparamos com um momento de profunda angústia e submissão divina na vida de Jesus Cristo. Este jardim, situado ao pé do Monte das Oliveiras, tornou-se o palco onde a humanidade testemunhou a agonia da alma do Filho de Deus. Ali, Jesus enfrentou a perspectiva iminente da traição, da prisão e da morte na cruz. Sua alma estava profundamente perturbada, e ele derramou gotas de suor como sangue, em uma demonstração visível da intensidade de seu sofrimento emocional. Nesse momento crucial, Jesus se prostrou diante do Pai em oração, clamando: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. Essas palavras revelam não apenas a angústia de Jesus, mas também sua submissão absoluta à vontade do Pai Celestial. Embora sua alma estivesse angustiada até a morte, Jesus demonstrou sua confiança inabalável no plano redentor de Deus. Ele se entregou completamente à vontade do Pai, aceitando o caminho da cruz como o meio pelo qual a salvação seria oferecida à humanidade. No jardim de Getsêmani, aprendemos uma lição profunda sobre a importância da submissão à vontade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis e angustiantes de nossas vidas. Assim como Jesus, somos chamados a confiar no plano soberano de Deus, sabendo que Ele é capaz de transformar até mesmo nossos momentos mais sombrios em instrumentos de redenção e graça. Na escuridão traiçoeira da noite, as oliveiras do jardim de Getsêmani testemunharam a agonia mais profunda que já envolveu a humanidade. Jesus, o Filho de Deus encarnado, mergulhado em uma angústia que rasgava sua alma, prostrou-se em oração diante do Pai. A tensão no ar era palpável, enquanto gotas de sangue misturavam-se com suas lágrimas, testemunhas silenciosas de sua dor. Em um momento de suprema submissão divina, ele sussurrou as palavras que ecoariam através dos séculos: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Enquanto isso, na escuridão sombria, um discípulo familiar tramava sua traição. Judas, o apóstolo que caminhou com Jesus, compartilhou refeições com ele e testemunhou seus milagres, agora se tornava o instrumento da traição. O momento fatídico chegou quando ele se aproximou de Jesus com um beijo, um gesto de amizade distorcido por sua própria traição. Esse beijo, carregado de traição e desespero, marcou o início de uma tragédia que mudaria para sempre o curso da história. O beijo de Judas não era apenas uma traição pessoal. Era um símbolo sombrio da fragilidade humana e da capacidade de trair aqueles que mais amamos. Era uma lembrança dolorosa da realidade do pecado e da necessidade de redenção. Enquanto Judas entregava seu mestre nas mãos dos homens, ele também selava seu próprio destino em uma tragédia de proporções épicas. O beijo de Judas permanece como um lembrete solene de que até mesmo os mais próximos de Jesus podem se desviar do caminho da verdade e da fidelidade. No silêncio pesado da noite, Jesus foi arrastado diante das autoridades religiosas e políticas da época. O Sinédrio, composto por líderes religiosos, estava determinado a condenar Jesus, não importando a justiça. Diante das acusações fabricadas e das falsas testemunhas, Jesus permaneceu em majestosa calma, uma serenidade que contrastava com a frenética malícia de seus acusadores. As acusações eram vagas, as testemunhas inconsistentes, mas a sentença já estava decidida nos corações daqueles que odiavam a luz e preferiam as trevas.
Diante da pergunta direta do sumo sacerdote: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu com uma afirmação inabalável de sua identidade divina: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo com as nuvens do céu. O Sinédrio condenou Jesus por blasfêmia, mas sua autoridade era limitada pela presença dominadora dos romanos. Assim, Jesus foi levado até o governador romano, Pôncio Pilatos, que presidia sobre a Judéia naqueles dias. Pilatos, relutante em condenar um homem que sabia ser inocente, procurou uma saída, mas a pressão da multidão e as maquinações dos líderes religiosos o forçaram a ceder. Diante de Pilatos, Jesus enfrentou uma outra rodada de acusações, desta vez de traição política. Mais uma vez, ele permaneceu em silêncio diante de suas acusações infundadas, lembrando-nos da serenidade e da dignidade com que ele suportou a injustiça. Pilatos, em uma tentativa de liberar Jesus, ofereceu à multidão a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso condenado. A multidão, instigada pelos líderes religiosos, clamou pela libertação de Barrabás e pela crucificação de Jesus. E assim, a justiça foi pervertida pela cobiça, pelo orgulho e pelo poder humano. O julgamento e a condenação de Jesus foram marcados pela injustiça e pela crueldade, mas também pela soberania divina. Enquanto ele suportava insultos, humilhações e torturas, ele estava abrindo o caminho para a redenção da humanidade, cumprindo as profecias antigas e selando nosso destino eterno. Sua passividade diante da falsa justiça é um testemunho de sua submissão à vontade do Pai e seu amor incompreensível por nós. No coração de Jerusalém, a multidão se aglomera, ávida por um espetáculo sangrento. No entanto, entre a multidão que se agita e os soldados romanos que marcham pelas ruas empoeiradas, um homem carrega o fardo da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, é forçado a carregar o peso da cruz, enquanto o sol escaldante do meio-dia se ergue sobre ele. Cada passo é uma luta, cada respiração, uma agonia. As costas marcadas pelas chibatadas, as mãos perfuradas pelos cravos, o rosto ensanguentado pela coroa de espinhos. Tudo isso não é apenas uma prova de dor física, mas também uma expressão visual da carga espiritual que ele carrega. É o peso dos pecados do mundo, o fardo da humanidade caída que ele aceita carregar em nome do amor redentor. O caminho do Calvário é uma jornada de dor e solidão. Enquanto os soldados romanos o cercam, zombando e zombando, ele enfrenta o Calvário da rejeição e da incompreensão. Mesmo seus seguidores mais próximos estão ausentes, incapazes de suportar a visão daquele que tanto amavam, sofrendo dessa maneira. A solidão de Jesus é uma das partes mais comoventes de sua jornada. O Filho de Deus, abandonado por aqueles a quem ele veio salvar. Jesus permanece firme. Seus passos podem fraquejar, mas sua determinação nunca vacila. Sua jornada até o Calvário não é apenas uma história de dor e sofrimento, mas também um testemunho de amor e redenção. Ele carrega a cruz não apenas como um símbolo de sua própria morte iminente, mas também como um símbolo de esperança e salvação para toda a humanidade. Envolto na crueldade e na amargura da humanidade, Jesus, o Filho de Deus, foi conduzido pelo caminho do Calvário. Seus ombros curvavam-se sob o peso opressivo da cruz, símbolo da dor e do sacrifício iminente. Cada passo era uma jornada através do sofrimento, carregando não apenas a madeira, mas também os pecados de toda a humanidade. À medida que o sol escurecia e as multidões zombavam, Jesus enfrentava a solidão e a angústia. Seus discípulos o abandonaram, seus amigos o negaram, e até mesmo o Pai parecia distante em sua dor mais profunda. No entanto, em meio à escuridão da traição e da solidão, Jesus permaneceu firme em sua missão redentora, mostrando-nos que mesmo na mais profunda desolação, há esperança no amor de Deus. Chegando ao lugar da execução, Jesus foi cruelmente pregado na cruz, suas mãos e pés perfurados pelos cravos, seu corpo suspenso entre o céu e a terra. Enquanto o sangue escorria e as dores latejavam, ele proferiu palavras de perdão e compaixão.
revelando o amor que transcende o sofrimento. Sua crucificação não foi apenas um ato de injustiça, mas também um testemunho poderoso do amor inabalável de Deus pela humanidade caída. Na cruz, o sacrifício de Jesus ecoa através dos séculos, oferecendo perdão e redenção a todos os que creem nele. Seu amor redentor supera o pecado e a morte, abrindo as portas da reconciliação com Deus. É um amor que nos chama para perto, nos convida a deixar nossos fardos aos seus pés e a encontrar a verdadeira liberdade em sua graça abundante. A crucificação de Jesus não é apenas uma história de sofrimento, é uma história de amor que redime, transforma e restaura. Que possamos contemplar esse amor incomparável com gratidão e humildade, respondendo ao sacrifício de Jesus com devoção e adoração. Que possamos encontrar esperança na cruz e vida na ressurreição, sabendo que, através do amor de Cristo, somos verdadeiramente livres. No terceiro dia após sua morte na cruz, o túmulo de Jesus estava vazio. A ressurreição, a vitória triunfante sobre a morte, ecoou como um clarim celestial, proclamando ao mundo que o Filho de Deus havia conquistado o poder do sepulcro. Naquela manhã radiante, a esperança renasceu, e a promessa da vida eterna resplandeceu com uma luz que não poderia ser apagada. A ressurreição de Jesus é o clímax da história da redenção, o ponto de virada que transformou uma tragédia em triunfo, uma cruz em um símbolo de vitória. A morte não poderia segurar o Filho de Deus, o túmulo não poderia contê-lo. Ele ressuscitou, glorioso e imortal, cumprindo as Escrituras e confirmando sua divindade diante de todos. Para os discípulos, a ressurreição foi uma revelação insondável, um raio de esperança em meio à escuridão do desespero. Da incredulidade à adoração, eles testemunharam o poder transformador da ressurreição, que revolucionou suas vidas e inaugurou uma nova era de redenção e graça. A pedra que selava o túmulo foi rolada, não apenas para liberar Jesus, mas para abrir o caminho para a vida eterna para todos os que creem nele. A ressurreição de Jesus é o alicerce da fé cristã, a promessa da vitória final sobre o pecado e a morte. É a garantia de que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, também nós ressuscitaremos para a vida eterna com Ele. É a esperança que nos sustenta em meio às provações e nos fortalece em nossa jornada de fé. Que possamos celebrar a ressurreição de Jesus com alegria e gratidão, reconhecendo o poder transformador de sua vitória sobre a morte. Que possamos viver cada dia na luz da ressurreição, testemunhando ao mundo o amor redentor de Cristo e a esperança inabalável que Ele nos oferece. Em última análise, a história da paixão e ressurreição de Cristo é uma história de redenção e renovação. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores, há luz e esperança no amor de Deus. Que possamos ser transformados por essa verdade e viver nossas vidas em resposta ao sacrifício e à vitória de Cristo. Que possamos compartilhar o amor redentor de Cristo com o mundo ao nosso redor, proclamando a boa nova da salvação e da esperança que encontramos nele. A paixão de Cristo é mais do que uma história antiga. É um lembrete eterno do amor incomparável de Deus por nós. Que possamos contemplar este evento com reverência e gratidão, renovando nosso compromisso de seguir aquele que deu sua vida por nós, para que possamos viver em liberdade e em comunhão eterna com o Pai. E você, como a história da paixão e ressurreição de Cristo impacta a sua vida? Como você encontra esperança e renovação em meio aos desafios e tribulações? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e vamos juntos fortalecer nossa fé e encorajar uns aos outros na jornada da vida cristã. Olá pessoal, se gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe!